documentos aqui, então eles podem ser solicitados posteriormente. Por último, tem uma audiência pública, alguns casos, que é para falar se a população no entorno está de acordo com a implantação daquilo, tá? Também, no âmbito da audiência, pode ocorrer a solicitação de outros esclarecimentos e complementação, tá? E, por fim, emissão do parecer técnico conclusivo, né? Então, aqui é o finalização do processo dentro do órgão ambiental, né? Você atesta que está de acordo com a realização daquilo. Depois você tem o deferimento ou indeferimento do pedido de licença e a publicação através de um ato administrativo, né? Publicação em jornal de grande circulação, né? No Diário Oficial, coisa do tipo, tá bom? Então, aqui é o fluxograma desse processo de licenciamento, né? Então, você pega, faz a formalização, que é a abertura do processo. Você junta lá todos os seus documentos, preenche um formulário e dá entrada no órgão ambiental. Uma vez no órgão ambiental, você vai ter análise do documento, a vistoria técnica, definição dos estudos, elaboração do termo de referência, caso seja necessário. O empreendimento é de significativo impacto ambiental. Caso seja, tem que fazer o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, é o EIA-RIMA. Caso não seja, ele pode pedir outros estudos, né? Aquele plano de controle ambiental, um plano de recuperação de áreas degradadas, coisa do tipo, né? Você elabora esses estudos e aí vai para uma audiência, foi aprovado. Aí você dá o parecer de deferimento ou não. Deferido esse processo, encaminha, né, esse processo ao secretário e dá a licença, né? Publica em diário e entrega a licença para a empresa ou para o proprietário, tá? Então, o fluxograma do processo é esse aqui, né? Nas suas várias etapas. Aqui é para mostrar que, às vezes, dentro do processo, você viu que o empreendimento é de significativo impacto ambiental, você pede o EIA-RIMA, né? Uma vez elaborado esse EIA-RIMA, o órgão ambiental ele deve vistoriar novamente para verificar se aquelas informações estão de acordo. E aí volta de novo o processo, tá? Então, o prazo, né? Cada licença dessa tem um prazo. No caso da licença prévia, não pode ser superior a 5 anos, tá? De tramitação. Prazo de validade da licença de instalação não pode ser superior a 6 anos. Tá? E o prazo da licença de operação, de 4 a, no máximo, 10 anos. E isso aqui ele é renovado, de tempo em tempo. Tá bom? As renovações das licenças deverão ser requeridas com antecedência mínima de 120 dias da data da validade da licença anterior, ficando este prorrogado até a manifestação definitiva do órgão, né? Então, você está trabalhando numa empresa e agora você tem que fazer o processo de renovação da licença dela. Então, saiba que você tem um prazo mínimo de 120 dias de antecedência, tá? Para dar entrada no processo de renovação. Normalmente é aquele mesmo fluxograma anterior lá, tá? Salvo algumas exceções. O não cumprimento deste prazo torna o empreendimento irregular e ele pode sofrer as sanções, né? Ele pode ser autuado, ele pode ter essa atividade suspensa, tá? Então tem algumas penalidades para isso. E os prazos das licenças são variáveis em razão da complexidade e do grau de potencial poluidor, né? De tempo em tempo, você vai tendo o acompanhamento das atividades, né? Um exemplo, por exemplo, os desastres lá de Mariana, né, de Brumadinho, o que aconteceu? A Vale tinha uma licença ambiental. Essa licença ambiental delas era para operar lá as suas minas lá e fazer a extração lá do seu minério. Dentro do processo, vem descrito que eles vão fazer o monitoramento das barragens de rejeito. Esse monitoramento é feito a cada
cada semana, a cada mês e tudo, né? E você sabe que à medida que a atividade vai passando o tempo, né, naquela atividade, você pode aumentar os riscos de algum desastre acontecer, como foi o caso lá, né? Então, foi passando o tempo, foi tendo grandes montes de rejeito, a parte do monitoramento lá deu problema e ocorreu aquele desastre. O que acontece? A primeira coisa, a licença é suspensa. Eles podem ter lá vários milhões de toneladas do produto já extraído, tudo. Eles não podem mais exportar, não podem comercializar, não podem fazer nada. Toda atividade é suspensa. Toda atividade. Tanto de exploração, quanto de beneficiamento, quanto de exportação, de comercialização, tudo é parado, tá? Até que se faça a renovação da licença ou que se tenha autorização para continuar a atividade. Então, a legislação prevê, né, aspectos de modificação, suspensão e cancelamento de licenças. Quem é que faz isso? O órgão ambiental, mediante decisão motivada normalmente ou pelo empreendedor, ou pelo Ministério Público, ou pela Justiça, né? Alguém vai motivar isso. Poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação. Suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer a violação ou inadequação de qualquer condicionante ou normas legais, a emissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença, superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Caso isso ocorra, também o empreendimento ou o proprietário pode sofrer as sanções. As sanções são uma decorrência lógica do sistema de licenciamento. Uma vez autorizada ou licenciada uma atividade, o titular da licença ou da autorização deve observar normas e regulamentos, né? Então, quando a gente vê uma licença sendo expedida, lá vem as normas que devem ser seguidas, e os regulamentos e as condicionantes daquilo, tá? E isso deve ser seguido na íntegra, não pode haver violação. Caso não observe, caso você não queira obedecer, você pode sofrer as sanções, né? Tanto a pessoa que está autorizada quanto a empresa, certo? Então, aqui nós vamos falar agora do estudo, como é que ele é feito, né? Então, dentro do processo de licenciamento, há diversos estudos que podem ser solicitados, né? Esses estudos eles vão de um grau de mais simples a um grau de mais complexos. Isso depende da finalidade da atividade que você está propondo a realizar, tá? Então, empreendimentos sujeitos ao licenciamento estão descritos no anexo 1 da resolução CONAMA 237 de 97. Quais são eles? Então, de acordo com a resolução, extração e tratamentos minerais tem que ter licença. Indústria de produtos minerais não metálicos, indústria metalúrgica, indústria mecânica, indústria de material elétrico, eletrônico e comunicação, fábrica de materiais de transporte, indústria de madeira, indústria de papel e celulose, indústria de borracha, indústria de couro e pele, indústria química, produtos de matéria plástica, indústria têxtil, vestiário, calçados, artefatos de tecido, produtos alimentares e bebidas, fumo, usina de concreto, asfalto, obras civis, serviços de utilidade, transporte, terminais e depósitos, turismo, atividades diversas, polo industrial, parcelamento do solo, etc., atividades agropecuárias e uso de recursos naturais. Todas essas atividades são passíveis de licenciamento ambiental. Aqui eu faço um adendo do processo de licenciamento ambiental versus exploração econômica, né? Como é que se dá esse processo no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? Que é um exemplo para vocês, como é que se faz isso. Então, eu tenho uma propriedade rural, né?
A minha propriedade rural, ela deve atender alguns requisitos legais, né, que a legislação bota, principalmente ligados ao novo Código Florestal, né? Então, lá na minha propriedade eu tenho uma área por ela passa um rio, eu sei que eu tenho que preservar a APP. Se eu tenho uma nascente, eu tenho que preservar a área no entorno da nascente, né? Eu tenho que, se eu vou fazer o lançamento de esgoto, tudo, eu tenho que ter as fossas sépticas, tudo, né? Então, tem uma série de condicionantes para a atividade. Muito bem. Uma vez eu conhecendo a minha propriedade, eu preciso saber agora o quê? Se a competência para julgar isso é do IBAMA, é da SEMA ou é da Secretaria Municipal ou da Prefeitura, né? Então, uma vez eu sabendo de quem é a competência para me dar entrada naquele processo, eu tenho que agora dar entrada no licenciamento, né? No caso aqui dos recursos florestais do Estado do Pará, toda a competência para isso é uma competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, da SEMAS. Isso foi porque o IBAMA outorgou essa licença através de um termo de cooperação. Então, qualquer processo de exploração de recurso florestal no Estado do Pará é competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, compete ao Estado do Pará atividade de silvicultura, manejo florestal, reposição florestal, uso alternativo do solo, indústria de base florestal, controle de fluxo e transporte de produtos e subprodutos florestais, e as respectivas ações de monitoramento, controle e fiscalização da política florestal, respeitando as regras e limites das normas gerais fixadas pela legislação federal. Compete ao Estado do Pará autorizar, licenciar, controlar, monitorar e fiscalizar o uso dos recursos florestais, assim como o transporte, o beneficiamento e a comercialização dos produtos e subprodutos florestais. Então, quem faz isso aqui na nossa região é o Estado do Pará. Então, aqui nós temos, antes de chegar nesse processo de utilização, nós temos alguns procedimentos a serem seguidos, né? Então, a propriedade rural, ela deve ter o seu cadastro ambiental rural, ela deve ter uma licença de atividade rural, que é o conhecido LAR, ela deve ter uma área de reserva legal discriminada e reconhecida dentro da propriedade, que foi informada lá no CAR, tá? Então, ela foi informada, foi fiscalizada e está de acordo. A área de uso alternativo do solo, né, também eu descrevi lá no meu CAR, então está de acordo com o que a legislação prevê. Na Amazônia, 80% preserva, 20% exploro, né? Mas se for dentro de uma área consolidada, eu posso explorar 50% e preservar 50%. A minha área de preservação permanente, né, as matas ciliares, nascentes, topo de morro, área de encosta, estão lá preservadas de acordo. Autorização para exploração florestal, eu dei entrada, eu tenho, e autorização de supressão florestal e demais formas de vegetação, né? Então, eu vou desmatar uma área lá que eu tenho direito, porque a minha área de uso alternativo do solo é de 10% só, então ainda tenho 10% da minha propriedade para fazer. Saiba que eu tenho que primeiro ter uma autorização de supressão florestal, para depois eu abrir essa área, tá? Então, um desses aspectos, pessoal, é o cadastro ambiental rural, né? É um registro eletrônico dos imóveis rurais através de um sistema que, no caso do Estado, ainda é o SINLAM, né? Então, já houve umas mudanças aqui, tentaram aderir a um sistema nacional, né, do cadastro ambiental rural, o SICAR, mas no Estado do Pará ainda há um sistema próprio de validação desses cadastros, tá? Não sei se é o SILAM ainda ou é uma coisa do tipo, mas é um sistema estadual, é isso que eu quero falar aqui. Quais são os instrumentos legais, né? Eu tenho uma instrução normativa 2029, de 13 de agosto de 2009. Institui o cadastro ambiental rural, né? Que é obrigatório para toda propriedade. Ele tem um caráter declaratório, né? E temporário. E depois da validação dos dados,